Boa noite a todos. Que o amor de Jesus aqueça nossos corações. O nosso tema hoje é bem-aventurados os aflitos. É uma expressão usada por Jesus no Sermão da Montanha, é uma das bem-aventuranças. E nós começamos pensando nessa palavra aflições. Nós estamos reencarnados aqui na Terra. E a Terra é um planeta de provas e de expiações. Então é natural que nós vamos encontrar alguns testes, algumas dificuldades, alguns problemas, alguns resgates, algumas expiações. Mas a Terra não é um vale de lágrimas. A Terra é uma escola admirável e viver aqui na Terra é uma bênção. Quantas alegrias, meios de alegria, no correr, no falar, no comer, no brincar, tudo é alegria, essa movimentação, o uso dos sentidos, não é? Todos nós temos essa alegria natural. E também a vida em família, encontrar o amor, conviver com os parentes, primos, tios, sobrinhos, pais, mães, avós. Tudo isso são alegrias, bênçãos que Deus nos concede com a reencarnação. Nós não somos absolutamente criaturas sofredoras, condenadas. Nós somos felizes espíritos matriculados nesta escola terrena. Encontramos bênçãos, alegrias naturais e encontramos provas e expiações que nos são necessárias para o nosso progresso. Muito bem. Então não temos uma visão sobre a nossa vida na Terra, a nossa encarnação aqui, como se fosse algo de sofrimento. É verdade que há pessoas que em suas encarnações enfrentam grandes dificuldades, mas nós, na grande maioria, ao lado de problemas e dificuldades, temos alegrias e bênçãos. Entre os problemas que nós enfrentamos aqui na vida, alguns têm causas atuais e outros são causas anteriores. Essas causas atuais, nós mesmos provocamos. Não precisaríamos passar por certas coisas, mas na nossa ignorância, na nossa incompreensão, nós causamos situações. Elas são a mais. Se nós formos inteligentes, se entendermos, nós não cairemos nessas situações. Ambição. A pessoa não se contenta com o que tem, vive inquieta, se esfalfa, se obriga, entra em meandros no relacionamento na sociedade, porque ela quer enriquecer, ter muito para ter poder. Então a ambição nos leva às vezes a provocar situações difíceis, dolorosas. E também o orgulho, não é? Orgulho. Bom, amor próprio, um pouquinho de senso de dignidade, nós precisamos ter, não é? Temos consciência de nós mesmos, não vamos deixar que as pessoas nos menosprezem. Não, nós sabemos do nosso valor, mas orgulho é a pessoa se considerar acima dos outros, especial, diferente, superior. Ora, somos todos filhos de Deus. E às vezes, por causa do orgulho, a pessoa, quando não é reconhecida segundo ela quer, ela sofre. Ela entra em situações, ela provoca problemas. Ela se indispõe com as pessoas, ela causa inimizades. Então é o orgulho da pessoa que está fazendo complicações, são causas de aflições na atualidade. Imprevidência, aquela fábula da formiga e da cigarra, não é? Às vezes as pessoas são imprevidentes.
as pessoas sentem toda a sua possibilidade de viver, mas não pensa no amanhã. Ela pensa que, por exemplo, a saúde, a situação que ela desfruta na família não vai acabar nunca. Vai ser sempre assim. Não, nós temos que pensar no futuro, sermos previdentes. Se não foi previdente, às vezes depois enfrenta uma situação que diz assim, eu tenho carências, ninguém me ajuda. Ora, mas você também não se ajudou, não é? Comodismo. A pessoa está acomodada. Ela não se esforça. Está bom como está. Eu sou pela lei do menor esforço. Comodismo. Mas naturalmente não se desenvolve, não abre oportunidades para si mesmo, marca passo, e os outros vão progredindo. E a pessoa, quando vê os outros progredir, não entende como foi. Foi pelo trabalho, foi pelo esforço, enquanto que ela estava acomodada, não é? Materialismo. É a pessoa se apegar a tudo que é da matéria. Só existe a matéria para ela. E acontece que a matéria falha, não é? A matéria não corresponde sempre. E nós, então, se não cultivamos o nosso eu espiritual, não temos nada. Nós só confiávamos na matéria, gostávamos da matéria, vivíamos para a matéria e agora a matéria. E agora a matéria que nos abandonou é uma enfermidade, é uma debilidade, é uma carência. E nós então causamos isto pelo nosso materialismo. Agressividade. Eu sou assim mesmo. Eu sou muito sincero. Sincero ele quer dizer, não é? Que ele fere as pessoas, não respeita os sentimentos alheios. Então essa agressividade, quem semeia ventos, colhe tempestades. E aí quando está colhendo tempestade, sou um infeliz. Por que aconteceu isso para mim? Então nós estamos vendo em tudo isso causas atuais das nossas aflições. E que não precisaríamos passar se tivéssemos um melhor preparo intelectual e moral. Então Kardec coloca assim, que a maioria destas aflições que nós passamos no mundo, talvez nós pudéssemos ter evitado. E a pessoa então diria, se eu tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, eu não estaria experimentando essa situação. É como às vezes, não é? A educação dos filhos. A pessoa achou que era tão natural. A criança é meu filhinho, minha filhinha. Gosto muito do meu filhinho, da minha filhinha, brinco com ele, mas eu não educo, não preparo, não ajusto, não semeio alguma coisa de bom. Aí quando eles estão jovens, eles reagem. Eles encontraram outra semeadura, onde eu não semeei, outros semearam. E aí aquele distanciamento, o desencaminho de nossos filhos, e nós sofremos com isso, porque faltou lá atrás a orientação que devíamos dar, não é? Então são muitas situações assim, causas atuais das nossas aflições. Não vamos culpar ninguém, não, e não vamos reclamar de Deus, não é? Agora, existem aflições e sofrimentos que não são resultantes daquilo que nós fizemos na presente encarnação. Nós não fizemos nada para acarretar essas aflições e sofrimentos. Doenças hereditárias. O que é que eu fiz? Não fiz nada, só que eu nasci nessa família e lá está essa doença hereditária. Eu herdei essa doença, não é? E se eu nasci com lesões, defeitos no corpo? Que foi que eu fiz? Eu não fiz nada. Se eu nasci, por exemplo, numa favela, num lugar difícil moralmente, que foi que eu fiz? Eu não fiz nada, eu só nasci lá. Por que eu nasci lá?
E nós, quando enfrentamos flagelos naturais, acidentes que não provocamos, coisas assim, nós dizemos, e agora? Onde é que está essa causa? Ah, não está na encarnação presente? Não existe uma atividade nossa na encarnação presente para causar isto? Então, certamente está no passado. É uma causa anterior. Porque não há efeito sem causa. E Deus é muito justo a cada um segundo suas obras. Nós aprendemos com Jesus, não podemos duvidar disso. Deus é muito justo, sábio, justo, misericordioso. Então, se nós estamos enfrentando situações que não causamos na presente vida, na presente existência, a causa está lá atrás, nas nossas existências anteriores. O que fomos e o que fizemos em vidas anteriores acarretou consequências, mas pode ser uma consequência agradável, de gozo, de oportunidades boas, ou então de sofrimentos, de dificuldades, não é? E também o que estamos fazendo agora está influindo para o bem ou para o mal em nossa vida. Nós vamos ter consequências daquilo que estamos fazendo agora. Consequências que às vezes acontecem logo, não é? Há alguns casos interessantes que parece que a gente age e a resposta já vem. Uma delas é quando nós falamos o que queremos, mas as pessoas respondem. Elas também respondem como querem. Então nós esperávamos falar e pronto. Não, lá vem a resposta, imediatamente, não é? Às vezes é a médio prazo, não é já, não aparece já. Nós fazemos alguma coisa e aquilo parece que vai como bola de bilhar, né? Bate uma na outra e depois, pum, aí vem o final. Então, às vezes, aquilo circula até que vem nos enfrentar. E às vezes é a longo prazo. Nós, às vezes, vamos encontrar consequências, passam 10 anos, 20 anos, aí é que a gente vai enfrentar a consequência. Tudo isto nós tiramos de conhecimento da vida prática, de todo dia, se prestarmos atenção. O problema é que nem sempre a gente presta atenção. E o Espiritismo nos ajuda, relembrando, argumentando, esclarecendo, lembrando o Evangelho de Jesus, suas recomendações, não é? Então, nós, se tivermos esta orientação, conseguimos sofrer menos aquilo que é desnecessário passar. E as experiências necessárias nós saberemos como enfrentar. Agora nós temos aqui um tema, influência do passado e ao mesmo tempo o esquecimento dele. Foi alguma causa anterior, mas eu não lembro. Por que Deus me faz enfrentar uma coisa da qual eu não lembro? Você, encarnado, não lembra, porque o seu corpo, esse cérebro, são novos. A matéria, quando nós encarnamos, ela atenua as nossas vibrações, ela limita um pouco as nossas faculdades espirituais. A nossa consciência fica fragmentária, porque a gente não consegue lembrar as nossas encarnações anteriores. A gente lembra só agora. Então, a gente não está recordando tudo. A gente, quando reencarna, sofre um esquecimento do passado. E algumas pessoas, então, dizem, não vale. Se Deus não me permite lembrar, eu não tenho culpa. Só porque não lembra, não tem culpa? Tem sim, não é? A contabilidade divina é perfeita. Mas, por que então Deus nos fez esquecer o passado? Por misericórdia. É providencial.
Nós precisamos esquecer o passado para termos a oportunidade de um novo começo. Porque, olha, se a gente não esquecesse o passado, nós teríamos um peso a carregar de todos os nossos erros, nossas falhas, nossos problemas, estariam todos aqui conosco. Ninguém aguenta. Os psicólogos estão encontrando sempre, não é, essas pessoas que estão atormentadas pelos seus problemas. Não é costume nosso interromper, mas a pergunta eu aguardo no final. Está bem? É providencial recomeçarmos uma existência sem lembranças prejudiciais. Porque se nos lembrássemos, nós às vezes ficaríamos muito humilhados. Nós hoje, não é? Temos assim um senso de dignidade. Nós temos coragem de enfrentar a vida. Nós achamos que temos valores. Imagine se a gente recordasse lá no passado. Será que fomos um criminoso? Será que nós fizemos coisas terríveis? Ferimos pessoas? Será que nós fomos ingratos? Recebemos amor, bondade, dedicação, serviço de pessoas e nós as abandonamos, esquecemos quando conseguimos uma situação melhor? Será que nós agimos com covardia diante de uma situação? Eu vou me permitir contar uma experiência pessoal que foi um sonho, mas não é um sonho, uma daquelas vivências, não é? Lembranças do passado. Eu me via como pessoa, uma mulher, mas de uma época recuada. Os vestidos até os pés. E a mulher não tem uma profissão. E não tem facilidade para se locomover, viver sozinha. E eu vi que 2 malfeitores estavam tramando a destruição de uma família. Eu percebi e senti que eu deveria ir avisar a família. Mas para avisar a família eu poderia me expor a que eles me vissem. E eu não tive coragem, não. Eu não tive coragem, eu pensei apenas em escapar, em conseguir a minha salvação. Talvez seja uma lembrança do passado. Não, eu não quis ferir ninguém, eu não quis maltratar ninguém, mas eu fui covarde. Eu fui covarde, pensei no meu bem e não pensei nos outros. Agora imagine se a gente fica lembrando, porque a gente evolui de baixo para cima, cada vez melhor. Se volta lá para baixo, os problemas, os erros eram muito grandes. Então imagine se a gente ficar lembrando o passado. Realmente vamos lembrar a maioria de coisas ruins, que nos deprimem, que nos humilham, que nos abatem. Então a misericórdia divina disse: meu filho, minha filha, esquece. Eu te concedo o esquecimento. Outra coisa, pode ser que a gente lembrasse. Você sabe com quem está falando? Eu hoje aqui, você está me vendo, o que é que eu sou? Sou uma pessoa que às vezes não pude nem ir à escola, não tenho instrução, mas você sabe com quem está falando? Eu fui alguém poderoso, você tem que me respeitar. A pessoa viveria ainda, querendo viver as glórias do passado, no qual muitas vezes ela errou. Mas o orgulho, a vaidade, não é? Situações de destaque e poder são difíceis. Eu acho que já contei aqui que havia um contínuo na prefeitura que revelava pelo seu modo de ser que, embora agora ele fosse um simples contínuo, ele devia ter sido um grão-senhor, porque ele deixava transparecer a cada instante na sua atitude. Ele não era revoltado, não, felizmente, mas aquele anseio de fazer valer de novo a sua personalidade, a sua capacidade, mas ele estava limitado e contido, não é? Também quando nós esquecemos o passado,
é muito necessário porque nós reencarnamos na mesma família, às vezes, não totalmente, mas com elementos da mesma família, ou com pessoas com as quais tivemos relacionamento e agora Deus nos colocou de novo juntos para nos reconciliarmos. Mas se nós lembrássemos o passado, começaria por nosso pai e nossa mãe. Porque eu estava atendendo sexta-feira um espírito, ele falhou, maltratou um casal, desrespeitou, ele realmente feriu, e ele agora vai reencarnar. E ele tem que reencarnar muito limitado por muitos problemas dele, o corpo muito limitado. E ele já está sendo acolhido com carinho por aquele mesmo casal. Eles estão dispostos a recebê-lo, apesar dele vir tão limitado. Mas ele está receoso e ele se sente humilhado. E ele não quereria um corpo assim tão limitado, então ele está refugando, mas ele precisa aceitar. É a necessidade dele de recuperação. Mas imagine nós, no nosso dia a dia, pai e mãe estão recebendo um filhinho ou filhinha, cheios de encantamento, de ternura. Justamente a criancinha desperta a ternura. Mas se pai e mãe olhassem ali e vissem o desafeto do passado, talvez fosse muito difícil, não é? Acolher a criança e cuidá-la com toda a ternura. Às vezes 2 irmãos, e são inimigos do passado. Agora eles veem e os pais orientam: vocês são irmãos, os irmãos devem se amar. Vocês são o apoio um do outro. E sempre aquele aconselhamento, não é? Ajudando a reconciliação. Então nós temos o esquecimento do passado. E como tudo que Deus faz é bem feito, também esquecer o passado é providencial e necessário. Mas então a gente perdeu tudo que ficou lá para trás? Não, não perdeu. O esquecimento não é total. Não significa que perdemos as nossas qualidades e o progresso que já adquirimos. Não, não. O nosso esquecimento é para a vida de relação. O nosso esquecimento não é do patrimônio espiritual, das nossas possibilidades espirituais. Esse patrimônio continua. Eles compõem a nossa subconsciência e emergem em algumas situações. Por exemplo, quando nós nos desdobramos, nós somos espírito revestido de um corpo de fluidos e ligado a um corpo de carne. E quando nós nos afastamos um tanto, quando nos desdobramos, espírito e perispírito, em certos estados como sono, sonambulismo, transe mediúnico, êxtase, hipnose profunda, o que vai acontecer? Nós podemos lembrar o passado. Podemos tomar consciência do nosso eu verdadeiro. Bom, vai depender da evolução nossa. Não é qualquer espírito que assim que faz o desdobramento, tem plena consciência de si, tem plena lembrança do passado. Não, não. Mas muitos espíritos conseguem. Já tem equilíbrio para isso, capacidade para isso. Então quer dizer que o passado não está perdido, está guardado. Está guardado, mas não perdido. Essa influência do passado, ela se revela também, em alguns casos, ideias inatas. Ideias que a gente já traz consigo, não aprendeu. Não aprendeu com pai, com mãe, não aprendeu com ninguém. Está conosco. Na humanidade, embora alguns digam que Deus é uma criação do homem e que só pela educação é que as pessoas passam a pensar em Deus, não é bem assim.
Claro que não há uma ideia em povos muito primitivos de um Deus como nós o entendemos, mas sempre há a ideia de um ser superior e a imortalidade da alma. Isto está nos espíritos. Eles reencarnam, mas eles têm aquela lembrança, é uma ideia inata sobre Deus e a imortalidade da alma. E aqueles pendores naturais, tendências e aptidões que cada um de nós traz. E os pais e as pessoas se admiram. Olha como ele faz isto, olha como ela faz isto. Não aprendeu com ninguém, é autodidata, não é? A pessoa sabe aquilo, porque é recordação do que já fez no passado. É cabedal seu e que às vezes se manifesta nesta presente encarnação. Também vemos a influência do passado, como nós vimos naquelas causas anteriores das aflições. Certas vicissitudes que enfrentamos, nós estamos percebendo, é consequência do passado. Então o passado está vivo naquilo que experimentamos, que vivemos, que somos. Até mesmo em algumas simpatias ou antipatias. Essa questão de simpatia e antipatia a gente precisa entender bem. A simpatia ou antipatia pode vir da semelhança, do que gostamos, aquilo que nos é agradável, atraente em alguém. Nós identificamos uma atitude, uma qualidade, um aspecto físico e nós gostamos. Então temos simpatia, gostamos. O modo da pessoa falar, as ideias dela, tudo isto pode causar simpatia para nós, mas também pode causar antipatia. Quando alguma coisa nos desagrada, não é do nosso costume, do nosso jeito, nós então temos antipatia. Mas no caso da antipatia, por exemplo, no caso da simpatia, nós às vezes nos enganamos pela aparência da beleza, não é? Ou pelo jeito enganador que a pessoa tem. Agrada tanto, lisonjeia, que a gente fica achando que somos simpáticos. Que pessoa simpática? Ela é fingida, enganadora, mas você está se deixando levar. E do outro lado, que pessoa antipática? Mas ela não fez nada. Por que será que sentimos antipatia? Porque a pessoa se veste de um jeito ou usa um tipo de óculos que faz a gente lembrar alguém, alguma coisa no passado que nos desagradou. Então a gente olha para a pessoa e não gosta. Mas coitada, não é ela. Ela não fez nada, é aquela lembrança que a gente tem de uma outra situação e a gente transferiu para a pessoa. Então é preciso ter muito cuidado com essa questão de simpatia e antipatia. Somos todos irmãos, filhos de Deus, devemos ser fraternos e afáveis uns com os outros. Agora, é verdade que às vezes duas pessoas se encontram, não precisam nem falar, e sentem profunda atração, porque se reconhecem espiritualmente, se identificaram. São almas que já viveram juntas, que foram amigas, que se respeitaram. Então há um lastro de confiança e de simpatia. E às vezes a gente encontra alguém que a gente não quer sentir alguma coisa de mal, mas nós temos assim, toca uma campainha lá dentro, cuidado, cuidado. Então são situações que a gente experimentou com aquela pessoa e nós ainda não podemos abrir o coração e confiar inteiramente, não é? Manda o Evangelho que acima de tudo isso a gente seja fraterno para com todas as pessoas. O que mais que nós poderíamos dizer? Que diante destas situações que nós estamos enfrentando na presente encarnação, nós poderíamos dizer que estamos preparando o nosso futuro. Não importa o que foi, importa o agora. Porque é com esse agora que nós vamos construir o nosso futuro, não é? Conforme encararmos a atual vida terrena, nós poderemos estar suavizando as dores e problemas
ou aumentando os nossos sofrimentos e dificuldades. Então vejamos como é que o Espiritismo nos mostra a nossa vida terrena, porque o Espiritismo fala quem somos, de onde viemos, porque estamos aqui, para onde iremos depois. Então nós aprendemos, vejam duas hipóteses. Vamos pensar que a gente só tem uma vida, uma encarnação, só uma existência corpórea. E é uma existência só no corpo, não existe vida espiritual. O que vai acontecer? Nós somos um ser inteligente, mas segundo o que aprendemos, é uma vida só. E não existe nada espiritual em nós, vai acabar com a morte. O que é que nós fazemos? Nós damos muita importância ao que somos agora, a este corpo, aos bens que possuímos. Nós damos uma enorme importância, é só o que temos. Então assume uma importância muito grande. E as dores e dificuldades quando aparecem? Ah, por que isso? Não entendo. Não há uma finalidade. Por que temos de sofrer? Passar por estes dissabores? Nós achamos que aquilo não tem finalidade maior, e não tem alívio, e não temos esperança. Pensando que a vida é uma só e apenas corpórea, nós nos sentimos assim, dificilmente felizes, dificilmente. Agora, à luz da doutrina espírita, nós aprendemos a vida que nós estamos tendo encarnados, essa vida corpórea, é temporária e breve. Mas é também um abençoado ensejo de resgate e aprendizado. Então, olha lá, ela não vai durar para sempre, mas ela é muito útil para você, para o seu progresso. Bom, então agora eu começo a encarar esta vida, esta minha vida corpórea com problemas, dificuldades, mas eu sei que ela não vai me fazer sofrer para sempre. E eu sei também que estas lutas e dores servem ao meu desenvolvimento intelectual e moral. Então dá para eu aguentar um pouco. Porque se eu pensasse que este sofrimento vai ser toda a minha vida, não, é para esta encarnação, por alguns anos. É diferente o meu modo de encarar. E também eu sei que todo o bem que eu fizer a partir de agora abre um futuro melhor para mim. Isso me dá a confiança, me dá esperança. Apesar das lutas e dores, eu estou construindo o meu futuro melhor. Através disso tudo, eu estou construindo um futuro melhor para mim mesmo. Então eu tenho esperança, tenho fé, condições de suportar. É por isso que Jesus falou no Sermão da Montanha: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós estamos enfrentando lutas, dores que nos fazem chorar, mas nós vamos ser consolados futuramente pelos resultados alcançados. Bom, isso se sofrermos com fé e amor, se aceitarmos as consequências de nossos atos, se apesar do sofrimento estivermos procurando nos melhorarmos e não estivermos agredindo o próximo, fazendo crescer o nosso problema. Porque senão de um lado a gente está pagando uma dívida, ressarcindo, e do outro está construindo nova dívida. Aí não saímos do buraco, não é? Não, não. Bem-aventurados os que choram, mas aqueles que choram com resignação, com compreensão, com fé, com esperança, com amor, não é? Aí sim, são felizes, porque estão saldando suas dívidas, se libertando, estão filtrando na presente encarnação uma série de problemas, e nós seremos como aquela lagarta, né? Que ela constrói o seu casulo
e depois ela libra no ar como uma borboleta. Então nós deixaremos estes problemas aqui e nós sairemos na nossa vida de espírito melhorados, mais felizes. Jesus convida no seu evangelho: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu costumo comentar que parece que Jesus oferece pouco, não é? Ele só oferece alívio. Ah, claro, ele pode modificar a lei divina. E os nossos sofrimentos não têm uma causa e um objetivo. Então como é que Jesus iria prometer, vem aqui que eu tiro isso tudo de vocês? Ele não fala. Ele é um mestre de verdade. Mas alívio ele pode prometer. Não só prometer, realizar. Porque quando a gente aprende com Jesus, a gente encontra forças de suportação, motivos de superação das dificuldades, não é? Então ele continua: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo dá a impressão assim de um domínio. Mas eu encontrei uma explicação, me parece feliz. Quando a gente tem um animal, um boi que precisa carregar uma carga muito grande, a gente não põe a carga em cima dele, a gente põe uma canga, um jugo no animal, atrela, né? Aí o animal puxa, né? Então o jugo de Jesus é a orientação que ele nos dá, que nos liga ao fardo da vida. Jesus não tira a gente das lutas, das responsabilidades, mas é uma orientação que nos dá condições de suportarmos e superarmos as dificuldades. Tomai sobre vós o meu jugo, aceitai minha orientação e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Algumas pessoas acham que Jesus não era humilde, não. Porque ele dizia, vós me chamais mestre e dizeis bem porque eu o sou. Eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Cadê a humildade de Jesus? A humildade dele estava em que ele não se fazia maior do que ninguém. O que ele era, ele dizia. Não há mal nenhum em afirmar suas qualidades. Mas ele nunca se sobrepunha, ele dizia, o que eu faço, vós podeis fazer. Ele nunca disse que era maior do que ninguém, não é? Manso, Jesus era manso. O pessoal pensa que lá na expulsão dos vendilhões do templo, que ele estava colérico, irado. Estava nada. Ele estava motivando a classe, as pessoas, para dizer depois um ensinamento. O pessoal estava lá em balbúrdia, lá no templo, não era dentro do templo, era no pátio, não é? Estavam vendendo animais, trocando moedas, fazendo os anúncios, gritaria. E Jesus, então, para chamar a atenção de todos, fez um azorrague de cordéis, afugentou os animais, não machucou ninguém, não. Afugentou os animais, derrubou as mesas dos cambistas, e como havia gaiolinhas de pombos, disse, levai daqui estes. Ele não derrubou as gaiolas, porque ia machucar os pombos. Ele não estava colérico. Ele estava tomando uma atitude para chamar a atenção. Todo mundo parou. Todo mundo parou e olhou para ele. Aí ele deu a lição. Está escrito, minha casa é casa de oração, e vós a tendes feito um covil de salteadores. Era aí que ele queria chegar. Mas no meio da balbúrdia, se ele tentasse falar, ninguém escutava. Meus irmãozinhos, vocês não devem fazer isso na casa do Senhor. E ninguém ouvia. Mas ele fez aquela demonstração, não feriu ninguém, só derrubou mesa, dinheiro, afugentou os animais, não machucou ninguém. Que colérico! Ele era um mestre, agindo para motivar a classe. E aí então deu o ensinamento. Ele era manso, sim. Ele aceitou, ele não revidou aquele mal que lhe fizeram, não agrediu ninguém, se deixou imolar, manso sim, manso e humilde de coração. E ele diz para a gente aprender com ele.
que é manso e humilde de coração. Se a gente for manso e humilde de coração, né? Achareis repouso para as vossas almas, porque meu jugo é suave, a orientação dele é suave, é só o que precisa, é o certo, é o bom. E o fardo dele é leve, porque ele pôs um fardo sobre nós? Não, é o mesmo fardo da vida. Acontece, porém, que com a orientação de Jesus, o fardo da vida fica mais leve. Nada de muitas coisas que nós acrescemos, nada disso é necessário e importante. Só aquele cumprimento dos deveres, o amor ao próximo. Então o fardo fica mais leve, não é? Bom, esclarecidos pelo conhecimento espírita, nós podemos atender ao convite do Mestre. Podemos atender. Vamos nos aproximar de Jesus. Porque nos sentimos às vezes aflitos, sobrecarregados. Senhor, a luta desta encarnação está difícil. Às vezes eu não entendo, Senhor. E eu tenho recebido aí alguns problemas, dificuldades familiares em mim mesmo. E eu não sei, não estou conseguindo realizar o melhor. Então a gente vai procurar Jesus, a gente se aproxima da sua mensagem, do seu evangelho, não é? Relembra, procura ser manso e humilde, para que assim o fardo da vida não pese demais sobre os nossos ombros, não é? Nós vamos enfrentar dificuldades e sofrimentos com humildade, paciência e resignação. Humildade. Muita coisa fica mais suave se a gente for humilde. Paciência. Porque há coisas que você não pode mudar de repente. Paciência, vamos batalhando, não é? E algumas coisas não vão mudar mesmo. Resignação, nesse caso, não é? Agora, das experiências que a vida nos enseja, vamos tirar o melhor proveito espiritual. Não é à toa que isto está acontecendo. E não é só para nos fazer sofrer. Então, vamos ver se a gente tira o sumo da existência nossa, não é? Façamos um grande esforço perseverante para o bem. Olha aí, dia por dia, todo dia, um esforço perseverante para o bem. E quando a gente fala isso, não quer dizer que a gente está programando grandes obras, grandes tarefas, mas todo dia a gente vai perseverar para o bem. Hoje eu vou ter paciência. Hoje eu vou ser prestativo na família. Hoje eu não vou me queixar. E lá vai a gente. Todo dia um esforço perseverante para o bem, não é? E nós iremos então aprendendo na alma, renovando-nos. Nós exercitaremos as nossas forças, o que conhecemos, porque nós sabemos tanta coisa, mas às vezes não colocamos em prática. Se uma pessoa estiver com problemas, eu tenho quase que certeza que todos aqui saberão dizer uma palavra de orientação. Sabe que é por causa disso assim, assim, tenha paciência, faça assim, nós todos saberemos aconselhar. Mas será que vivemos, aplicamos para nós, não é? Então, às vezes, o que está faltando é isso, não é? Utilizar as nossas forças e conhecimentos no nosso benefício e também em benefício do próximo. Quem vive assim, resgata o seu passado, valoriza o seu presente e, com o amparo dos Espíritos Consoladores, vai se redimindo. Vai se redimindo e um dia, aqui, ainda nesta encarnação, ou do lado de lá da vida, vai sentir que está usufruindo de paz e felicidade. E está usufruindo merecidamente. Fez por merecer. Se esforçou, aprendeu, serviu, suportou. Então agora está merecendo usufruir da paz e da felicidade.